Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No Salmo 47, versículo 1 em diante, e o tema da mensagem é o Deus das Nações. Acabamos de cantar isso, né? E proclamar isso com cânticos. Todos os irmãos acharam, encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender o sentido deste salmo, dessa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas o meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas. Se é preciso ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, é bom, meu Deus, nós estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo, quando nós iniciamos o dia do Senhor, aquele dia que o Senhor determinou como mandamento eterno, que nós dedicássemos inteirinho para o Senhor, que nesse dia nós não fizéssemos a nossa própria vontade, não andássemos nos nossos caminhos, que nós nos voltássemos 100% para Ti. Como é bom estarmos aqui, como é bom louvar o Teu nome, como é bom salmodiar o Senhor, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom ter o privilégio de aprender de Deus, de ser ensinados pelo Teu Espírito, porque é o Teu Espírito que nos ensina a Tua palavra, a Tua verdade. Nenhum homem na face da terra tem a capacidade de entender a Tua palavra pela sua inteligência própria, pela sua bagagem cultural. Não, a Tua palavra só pode ser compreendida quando ela é discernida pelo Teu Espírito.
quando o teu Espírito ilumina os nossos olhos e faz com que nós enxerguemos a verdade que o Senhor nos quer transmitir. E nós queremos nessa manhã, meu Deus, aprender um pouco mais de Ti. Queremos mergulhar nas águas profundas do conhecimento divino. Não queremos águas rasas, nós queremos águas profundas. Então fala ao nosso espírito, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala a cada homem, a cada mulher, que o Senhor com mãos de misericórdia conduziu até esse santuário. Usa-me como teu pastor, como teu servo, inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada com verdade. E que tudo isto seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo amado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, povo de propriedade exclusiva de Deus, esse Salmo 47, o Salmo dos filhos de Corá ou de Coré, depende da versão da Bíblia que você tenha, ele fala do povo de Israel celebrando Deus, celebrando o Deus único, celebrando o Deus vivo, por ter colocado Israel sobre todas as nações da terra. Você sabe que o Israel daquele tempo era uma tipificação do Israel de hoje, que é a igreja. Isso aqui tipificava a igreja. Agora, é muito interessante nós entendermos como é que Deus fez isso. Como é que Deus, como ele diz aqui, se tornou o rei de toda a terra. Você já parou a pensar nisso? Como é que Deus chegou a ser visto como o rei de toda a terra? Isso aqui é muito interessante, porque Deus, ele criou os céus e a terra, Deus criou os seus filhos, a sua imagem, a sua semelhança nos céus, como seres espirituais. Deus predestinou os seus filhos, revestiu-os de carne, colocou no mundo criado para que eles dominassem sobre a sua criação. Deus os colocou no jardim do Éden, os primeiros Adão e Eva. Eles pecaram contra Deus. Mesmo pecando contra Deus, Deus lhes fez várias promessas. E Deus acompanhou o mundo daquele tempo, a geração daquela época, até um determinado momento da sua existência. E depois, Deus julga o mundo antigo através do dilúvio. E depois que Deus julga através do dilúvio, Deus sai de cena. Deus não aparece mais. Deixa eu compartilhar com você isso. Abra em Gênesis, capítulo 6, versículo 11 em diante. Olha só. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então Deus fala com Noé, Deus dá instruções a Noé, Deus avisa antecipadamente aquilo que ele iria fazer, que ele iria exercer juízo sobre o mundo daquele tempo. O mundo inteiro, os homens todos se tornaram corrompidos, a terra se tornou cheia de violência, de imoralidade, de perversões. Bom, mas depois que Deus fala com Noé, no juízo do dilúvio, Deus só volta a aparecer em cena para esses mesmos filhos de Noé, quando da construção da Torre de Babel. Vocês lembram? Que eles tentam construir uma torre que chegasse até os céus. Então Deus entra em ação. Então veja, o Deus Todo-Poderoso, ele sempre esteve ativo em toda essa história, desde a criação, desde a queda do homem, através do juízo que veio pelo dilúvio, juízo que Deus estabeleceu também através da confusão das línguas na Torre de Babel. E aí Deus sai de cena mais uma vez. Deus desaparece. Irmãos, Deus só vai reaparecer quando ele chama Abraão lá na Caldeia. Olha, nós não sabemos quantos séculos se passaram
entre o que aconteceu na Torre de Babel e a chamada de Abraão lá de Ur dos Caldeus? Não sabemos. Sabemos que foram muitos séculos. Os historiadores sabem disso. Mas a verdade é que nesses vários séculos que se passaram, os homens estavam adorando a tudo naquela época, menos a Deus. Outra vez está o mundo inteiro mergulhado numa idolatria, mergulhado numa perversão religiosa. Aliás, eles sequer sabiam da existência de Deus. Já tinham perdido a memória de Deus. Pastor, se passaram alguns séculos e outra vez a corrupção estava estabelecida na terra. Os arqueólogos fizeram uma pesquisa e eles descobriram que o panteão sumério, num espaço de apenas 100 anos, pulou de 3 deuses para mais de 100 milhões de deuses. Pense numa coisa grandiosa isso aqui. Em apenas 100 anos, o panteão sumério, que tinha apenas 3 deuses, pulou para milhões e milhões e milhões e milhões de deuses. Quer dizer que a humanidade simplesmente foi se esquecendo do monoteísmo, foi se esquecendo da existência de um único e soberano Deus, foi se esquecendo da existência do próprio Deus. Então, quando Deus aparece a Abraão, depois de séculos e séculos de silêncio, ninguém sabia da existência de Deus. Ninguém sabia. Ninguém sabia que havia sido Ele o Criador de todas as coisas, que havia sido Ele o Criador do universo. E aí Deus aparece a este homem, lá na cidade de Ur, na Caldeia, e diz para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está aqui pertinho, né? Gênesis 12. É bom ler o texto, não é? Que é sempre Deus falando conosco. Depois de séculos de silêncio, vai Deus a um homem numa cidadezinha chamada Ur, lá na região da Caldeia, e Deus diz para esse homem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha, isso aqui é uma coisa muito interessante, uma situação deveras muito estranha. Por quê? Porque quando Deus dá essa ordem, quando Deus determina que Abraão saia da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa do pai dele, vá para uma terra que Deus ainda ia mostrá-lo, ele não sabia onde ficava essa terra, ele não tinha noção para onde ir. Na verdade, ao fazer isto aqui, Deus estava empobrecendo Abraão, Deus estava enfraquecendo mais ainda esse homem. Por quê? Porque no contexto dessa época aqui, sair da sua parentela, sair do convívio e da proteção do seu clã, era correr um risco muito grande. Era correr o risco de, na primeira oportunidade que houvesse, o primeiro clã que cruzasse o caminho de Abraão, fazê-lo escravo. Porque isso acontecia muito naquela época. Por isso que as pessoas viviam muito agrupadas, porque elas se protegiam entre si. Se você andava solitário pelas ruas, pelas estradas, olha, vinha um clã e podia pegar você à força, você se tornava escravo dele. Então era um risco muito grande, extremamente grande. Agora que coisa, né? Deus escolhe um homem, lá em Ur, região da Caldeia, um homem cheio de problemas, um homem cheio de dificuldades, e ao invés de fortalecer esse homem, Deus o enfraquece mais ainda. Que maneira estranha que Deus escolheu para outra vez reentrar, irmão, na história humana. Olha, durante 5 gerações, só Abraão e a família dele sabiam da existência de Deus. Durante 5 gerações, durante séculos, só este homem aqui, cheio de problemas, cheio de deformações morais, só ele sabia que há um único Deus no universo. Ninguém mais sabia, só ele. Interessante, né? Você sabe a história de Abraão? Nessa sua caminhada, ele vai para o Egito, ele toma decisões erradas, ele chega no Egito, ele toma algumas decisões que não
normal para um homem que foi chamado por Deus. Por isso que eu disse que ele era um homem cheio de problemas, cheio de deformações morais. Ele permite que Faraó se aposse da sua mulher. Ele recebe muita riqueza em troca disso. E é preciso que Deus entre em ação, fale com Faraó, fale com Abimeleque, diga: olha, ela é a esposa dele, se tocar nela, eu mato todos vocês. Mas interessante, mesmo quando Deus fala com Faraó, mesmo quando Deus fala com Abimeleque, eles entenderam que esse Deus que falava com eles era apenas mais um Deus, era apenas mais um. Eles estavam tão acostumados com tantos deuses, que um Deus a mais não faria diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, na realidade, na prática, o Deus criador dos céus e da terra era o Deus de um homem só. O Deus de um homem só, o Deus de Abraão. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de um homem só. Mas foi exatamente assim, irmãos, que esse Deus fez a sua reentrada na história da humanidade. Dessa maneira, através de Abraão. Só que agora, Abraão tem o seu filho Isaque, nasce Isaque de uma forma sobrenatural, que todos nós sabemos, e agora tem mais um, que acredita que há um só Deus, um único e soberano Deus. E o que acontece com Isaque? Deixa eu mostrar. Gênesis 25. Vamos lá. Gênesis capítulo 25. Vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Primeiro. Capítulo 20 e 21. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Você vê que coisa interessante. Os dois filhos de Isaque, Esaú e Jacó, nasceram dois filhos. Só um se mantém fiel a esse Deus. Só um crê que havia um único e soberano Deus, que foi Jacó. Por que Esaú não creu? Porque Jacó era um vaso de honra, Esaú era um vaso de desonra. Você lembra que Paulo disse assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, da mesma massa, do mesmo ventre, fazer um para a honra e outro para a desonra? Está aqui, ó. Então só Jacó creu, porque o outro era a semente da perdição. Mas Jacó, um homem também cheio de problemas, um homem também cheio de deformações morais. Esse nome Jacó significa usurpador. Era um usurpador, era um homem com mentalidade de praticar desonestidade, de passar os outros para trás, de querer ir em frente a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas esse homem que creu na existência de um único Deus, ele também acaba sendo enfraquecido. Ele tem que sair da sua parentela, ele tem que sair da casa do seu pai, e ele vai para a casa de um tio. Deixa eu mostrar. Vira um pouco à frente, capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 1 em diante. Veja o que diz. Isaque chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Foi para a casa de um tio. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão,
a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então, Jacó vai para a casa do seu tio, e lá ele se torna quase um escravo. Ele se apaixona por uma das filhas do tio, uma das primas, e ele quer aquela mulher como esposa, e ele diz: olha, eu trabalho para você 7 anos, você não precisa me pagar nada, mas no final de 7 anos, eu quero que você me conceda ela como esposa. Se tornou praticamente um escravo. E aí, mais uma vez, Deus é o Deus de um homem só. Só que um homem quase escravo. Não é interessante esse detalhe? Um homem quase escravo. Esse homem teve filhos, os filhos foram gerando outros filhos, e eles geraram tanta gente que já haviam quase constituído uma nação. Parecia que tudo ia correr às mil maravilhas. Parecia que essa nação que estava se formando através dos filhos de Jacó, que ia ser uma nação que ia florescer, mas como Deus já havia dito a Abraão lá atrás, essa nação aqui que estava se formando se torna escrava de uma nação poderosa. Deus já havia predito isso lá atrás. Pastor, Deus já havia predito já. Volte no capítulo 15 de Gênesis. Poxa, Deus não podia ter escolhido outro povo? Os egípcios formavam a nação mais poderosa da terra, poderosíssima. Deus poderia ter escolhido os egípcios, mas não. Deus escolhe um povo, ainda diz: esse povo vai ser escravo, vai se tornar escravo numa nação. Vamos ler Gênesis capítulo 15, versículo 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois disso sairão com grandes riquezas. Irmãos, igreja, a nação de Israel se tornou escrava no Egito por 400 anos. O que isso significa? Isso significa que o Deus criador do universo se tornou agora um Deus de escravos. Todo o povo dele escravo, a nação escrava. Olha, só os escravos acreditavam na existência de um só Deus no universo. Só esses escravos aqui. E mesmo assim, os escravos hebreus não tinham uma memória de Deus. Por quê? Porque Deus também ficou em silêncio ao longo desses 400 anos. Durante 400 anos, Deus não se manifesta. Eles perdem a memória de Deus, sabe? Sabe o que acontece? Depois de 400 anos de escravidão, depois de 400 anos de um silêncio absoluto de Deus, deixa eu mostrar na Bíblia. Abra em Êxodo, segundo livro. Êxodo capítulo 3. Todos nós nos lembramos da história de Moisés. Como é que Moisés foi adotado pela filha de Faraó, educado em toda a ciência dos egípcios, mas um dia Moisés vê um soldado egípcio batendo covardemente num escravo de Israel, um dos hebreus, e Moisés vai lá e mata o soldado. Mas alguém viu e Moisés disse: caramba, se descobrirem que eu matei o soldado, eu vou morrer. E ele larga tudo e foge para o deserto. Vai para o deserto, se torna um fugitivo. Então veja só, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por que o fogo, a sarça era um tipo de vegetação do deserto?
estava lá, o fogo incandescente, e ela não se consumia, não queimava aquela árvore, não queimava aquele arbusto. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Veja, depois de 400 anos, Deus aparece a um homem que estava como fugitivo no meio de um deserto, um homem que vivia no meio do deserto, apacentando o rebanho de ovelha do seu sogro Jetro. E Deus disse para ele: Moisés, quem é o Senhor? Eu sou Deus. Deus? Que Deus? Moisés disse: que Deus? Ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí ele entendeu quem era o Deus que falava com ele. Aqui no versículo 10, Deus diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu disse: Moisés, olha, o negócio é o seguinte: eu quero que você volte para o Egito, eu vou enviar você, você vai ser o homem que vai ser usado por mim para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés foi. No início, meio a contragosto, meio duvidoso, sem saber como é que isso era possível, tentou argumentar com Deus, tentou mostrar que ele não tinha capacidade alguma, mas Deus disse: vai, porque eu sou contigo. Sou eu que estou te mandando, eu sou, está te mandando ir. Bom, agora mais adiante, no capítulo 5, versículo 1 e 2, chega Moisés diante de Faraó. Olha, naquela época, Faraó era a maior autoridade que havia. Faraó, nesse tempo aqui, era considerado mais um Deus. Era cultuado como Deus, era reverenciado como Deus. Imagine estar diante de um homem desse. Mas ele chega lá. Então vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olha, o Senhor mandou um recado para você, Faraó, para você deixar o povo dele ir, para você libertar o povo dele. Faraó disse: o Senhor? O Deus de Israel? Que Deus? De que Deus você está falando, Moisés? Moisés disse: é o Deus do meu povo. O Deus do meu povo. Faraó retruca e diz assim: espera lá, o Deus que permitiu que o seu povo se tornasse escravo do meu povo? É disso que você está falando? É desse Deus que você está falando? Esse Deus fraco, um Deus que permitiu que todo esse povo aí se tornasse escravo do meu povo? Você está dizendo para mim, Moisés, que esse Deus de escravo, esse Deus que não foi capaz de manter o seu povo liberto, está dando ordens a mim, que sou um dos deuses desse mundo, que sou um dos deuses dessa terra, eu que o derrotei. Você está dizendo que agora ele está dando ordem para que eu faça alguma coisa que ele manda? Você está querendo me dizer, rapaz, que esse Deus, que já foi derrotado pelos meus deuses, está dando ordem para mim? Você está louco? Você não tem juízo? Você está perturbado da cabeça? Onde estava esse seu Deus nesses 400 anos que o povo dele está escravo? Onde esse Deus estava? Você acha, Moisés, que eu vou me submeter
a um Deus de escravos? Dá licença, Moisés, eu tenho coisa mais importante para fazer. Dá licença, eu não conheço esse Senhor, não conheço esse Deus. Bom, você sabe o que aconteceu daí por diante? Deus manda-lhe 10 pragas sobre o Egito. Em cada uma dessas 10 pragas, Deus vai derrotando um a um os 10 principais deuses que esse povo aqui cultuava. Só que eles consideravam, dentre esses 10, um que era o mais poderoso, que era o Deus que, segundo eles, protegia todos os primogênitos, todos os primeiros filhos, todos os filhos mais velhos. Eles diziam, esse é o Deus mais forte, esse é o Deus mais poderoso que nós cultuamos. E aí, Deus, sabendo disso, diz, Moisés, é o seguinte, eu já derrotei todos os outros, através dessas pragas, nenhum deles conseguiu impedir que eu enviasse as pragas. Mas vai lá esse faraó e dá outro recadinho para ele. Leia, por favor, em Êxodo capítulo 11, versículo 4 em diante. Moisés foi dar o recado a faraó. E diz, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mor, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Olha o recado que Moisés dá para Faraó. Olha, Faraó, o meu Deus, o Deus dos escravos, mandou-lhe dizer agora, rapaz, que se você não libertar o seu povo, ele vai matar todos os primogênitos aqui do Egito. Olha, dizer isso para Faraó era afrontar o Deus que eles consideravam o mais poderoso. Ele dizia, um Deus que nós cultuamos, dentre essas milhares e milhares, milhões e milhões de deuses, que é o Deus mais forte, que é o Deus que protege todos os nossos primogênitos. Pois é isso, olha, anote isso aí, viu? Porque foi o Deus dos escravos que mandou dizer para você. Ou você liberta, ou ele hoje ainda vai matar todos os primogênitos do Egito. Todos! E realmente Deus fez isso. Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Versículo 29 em diante. O sujeito não acreditou, não. Tem gente que não acredita. Tem gente que Deus está falando e está fazendo ouvidos de mercador. Deus está falando, está brincando com Deus. Não é bem assim, não é dessa forma. Deus entende, Deus compreende. E brinca com Deus. Esse faraózinho aqui fez a mesma coisa. Quem é o Senhor? Quem é esse Deus? Deus? Deus de escravo? Que história é essa, rapaz? Tá bom, ele mandou um recadinho para você. O problema agora é teu. Quantos recadinhos Deus tem dado aqui nessa igreja? Para você não faltar cultos, para você honrar o dia do Senhor, para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quantos de vocês aqui têm feito como Faraó? Ouve o recado de Deus e não leva Deus a sério. Acha que não tem problema. Também não é assim, dessa forma. Eu venho domingo de manhã, não volto à noite. Ou eu venho à noite, não vou de manhã. Quarta-feira eu não dá para eu ir. Aparece sempre alguma coisa mais importante para eu fazer. Eu não vou estar na igreja. Deus entende. Igualzinho o Faraó. A mesma coisa de Faraó. Aí quando lá na frente a disciplina de Deus vem, aí a pessoa se revolta contra Deus. Eu não entendo, eu estou na igreja, eu estou lá, eu tenho Bíblia, eu oro, eu canto, eu faço isso, eu sou um ministro, eu sou um diácono, eu sou um músico. Como é que agora Deus permitiu que isso aqui acontecesse comigo? Porque Deus te disciplinou. Para você aprender a respeitar Deus. Para você entender que há um Deus que tem que ser honrado, que tem que ser temido por todos. Então vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 29, não foi que eu falei? Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono,
até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Pense numa situação dessa. Não havia uma casa que não houvesse o filho mais velho morto. Imagine uma nação inteira. Então, versículo 31. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se e lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Irmãos, olha, o Deus dos escravos derrotou os deuses dos poderosos. E Deus fez esse bando de escravos sair caminhando pelo meio de um deserto. Quase 2 milhões de pessoas. Eu acho interessante isso aqui, sabe? Olha, vão embora, leva esse povo, agora a gente se rende, agora a gente não aguenta mais. Olha, os ímpios têm que temer o Deus que nós cremos. Os incrédulos têm que tremer diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu vejo aí fora, os incrédulos tremem diante da macumba. Se diz assim, fulano é macumbeiro, olha, não se mete com ele não, que é da macumba. Mas se disser assim, fulano é cristão, riem, zombam, fazem gracejo, não teme o Deus que nós cremos. Olha, o mundo lá fora tem que temer esse Deus. Tem que saber que nós cremos num Deus que é poderoso, e que com esse Deus aqui não se brinca. Não se brinca. Por que se teme o diabo, o capeta, Exu, Pombagira, Diabo 4, e não se teme o Deus vivo, o Deus da Bíblia? Se teme uma imagem de gesso. Entra num lugar que está cheio de imagem, todo mundo faz silêncio. Olha para a imagem, uma reverência. Chega num templo como esse, às vezes as pessoas não têm reverência, conversam na hora da pregação, se levantam às vezes sem necessidade premente. Será que às vezes é necessário colocar imagens para que as pessoas temam e tremam? Não é interessante isso? Está aqui, ó. Leva o povo, sai, vão embora, pelo amor de Deus, senão vamos morrer todos. O povo sai pelo deserto, sem saber para onde ir, igual barata tonta. E eles caminham exatamente sem saber, em direção ao Mar Vermelho. E aí, meus irmãos, cai numa armadilha tremenda. O povo fica entre o mar e o Egito. Que situação difícil. Porque logo Deus toca no coração de Faraó e Deus diz assim: olha, eu vou brincar com esse sujeito. Ele disse que não me conhece. Ele disse que há milhões de deuses, né? Que eu sou apenas mais um. Ele zombou de mim. Ele agora vai ver, ele agora vai aprender com quantos paus se faz uma jangada. Tem um ditado que diz assim: agora você vai ver o que é bom para tosse. Já ouviu isso? Agora você vai ver o que é bom para tosse, né? Deus falou isso aqui com ele. Eu vou fazer ele se arrepender. Como Deus brinca com os filhos do diabo, né? Eu vou fazer ele se arrepender. Eu vou fazer ele sentir vontade de ir lá e trazer o povo de volta. Quando o povo se deparou entre o Mar Vermelho e atrás do exército de Faraó, eles acabavam de dar ao seu adversário um aliado natural intransponível, que era o Mar Vermelho. Irmãos, eles estavam literalmente encurralados. Mas eu pergunto, Deus não está no controle de todas as coisas? Está ou não está? Deus não sabia que o povo estava caminhando para um lugar que aos olhos humanos era uma armadilha? Que eles iam chegar diante do Mar Vermelho, iam olhar para trás, lá vem Faraó com o exército mais poderoso do mundo naquela época, e eles acabavam de dar a Faraó um aliado natural, que era o mar, intransponível. Como é que ia transpor o mar? Não tinha como fugir da armadilha. Estavam encurralados. E quando os egípcios
veio que o povo caminhava para essa armadilha, eles viram. Eles logo puseram a pensar: bom, os nossos deuses confundiu o Deus deles. Os nossos deuses embaralhou a mente desse Deus. Eles achavam que Deus estava confuso. Ele diz: esse Deus que eles creem não está sabendo nem o que fazer com o povo dele. Por isso esse povo, 2 milhões de pessoas, está aí andando como barata tonta no deserto, estão caminhando exatamente para onde eles não poderiam caminhar. Eles estão indo para uma armadilha. É ali que eu vou derrotá-los outra vez. Então, para os egípcios, o povo de Israel só tinha 3 opções. Ou eles se rendiam e se entregavam, ou eles se suicidavam, ou os egípcios iam e matavam todos eles. Então eles achavam nessa hora aqui que eles é que iam dar a palavra final, que eles é que iam decidir o destino daquele povo. Não tem outro jeito. Ou eles se rendem e se entregam, ou eles se suicidam todos, ou nós matamos todos eles aí à beira do mar. Aqui. Vira a página. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 10. Diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando o povo vê aquela nuvem de poeira e olha e diz: Deus do céu, lá vem o poderoso exército de Faraó, vão nos levar de volta para o Egito ou vão nos matar a todos à beira desse mar? Ele sai correndo em direção a Moisés, bota Moisés no canto da parede e Moisés corre em direção a Deus. Moisés diz: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa a fazer, faça logo. Não perca tempo, porque a situação está preta. Né, irmã? A situação está difícil. A coisa está braba. Senhor, o exército de Faraó, o mais poderoso exército do mundo, está vindo. Ou ele nos mata a todos, ou eles nos levam a todos de volta para a escravidão. Nós estamos perdidos. Olha, meu querido, quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes ao longo da vida nós nos sentimos diante de situações, de problemas, que aos nossos olhos são intransponíveis. Aos nossos olhos são problemas sem solução. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que pode todas as coisas. Quando tudo parecia perdido, esse Deus de escravo se manifesta. Ele vem de lá com um poder extraordinário e ele livra todo o seu povo e ele derrota todos os inimigos do seu povo. Aleluia. Leia o versículo 21, por favor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram, qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Você já parou para pensar esse espetáculo? Já colocou na sua cabeça essa visão? Você diante de um oceano enorme, inimigos vindo atrás, e de repente Deus diz: Moisés, estende a mão, toma uma atitude de fé, creia que eu divido esse marzão aí, rapaz. Moisés estende a mão, e Deus faz as águas do mar se abrirem. Abre-se uma passarela,
uma avenida maravilhosa, 2 muralhas de água de um lado e de outro, e o povo caminhando a pé enxuto. Tremendo, né? Versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. É uma coisa boa. Agora é que está ficando fácil. Além da gente matar essa gente, ainda estamos vendo um espetáculo glorioso desse, né? Todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes a roda dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eles acordam de manhã e Deus diz: vamos, se apressem. Cria uma situação neles, quando eles querem se apressar para continuar no encalço do povo. Aí de repente, aquele chão, que era duro como asfalto, começa a se transformar num chão lamacento. Os soldados andavam e a lama vinha até acima do joelho. As rodas das carruagens emperravam. E eles começam a ver que a situação ficou difícil. E eles dizem: olha, tem alguma coisa, vamos fugir da presença desse povo, porque o Senhor, o Deus dele, peleja por eles contra os egípcios. É o Deus deles que está pelejando contra nós. Vamos fugir. Fugir? Ninguém consegue fugir de Deus, querido. Leia o versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, nem umzinho para contar a história. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora, finalmente, tem um povo em todo o planeta Terra que reconhece que há um só Deus. Mas um povo que vem de uma escravidão. Um povo recém-saído da escravidão. Um povo que Deus leva para um lugarzinho, num recanto aí no meio do planeta, chamado Israel, um lugar cheio de pedras, um lugar horroroso, e eu já estive lá 7 vezes, e eu posso dizer que é horroroso. É lindo quando nós olhamos pelo lado espiritual, mas como lugar, geograficamente falando, é horroroso. Só tem deserto, só tem pedra, é horrível. Mas Deus leva esse povo exatamente para lá. Quer dizer, um Deus de escravos, e leva o povo dele, a nação de Israel, para um dos recantos mais inóspitos do planeta Terra. Não é interessante isso aqui? A maneira de Deus agir? A maneira de Deus se manifestar ao mundo? Finalmente um povo em todo o planeta que reconhece que há um só Deus. Vamos voltar lá no Salmo 47. Salmo 47, versículo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5 outra vez. E agora você vai entender por que eles celebraram a Deus com esse salmo. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Diga: Deus é tremendo.
é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Irmãos, Deus se exaltou do nada. Deus se exaltou a partir de um homem só. Deus se exaltou a partir dos desesperados. O Deus dos escravos, o Deus de um homem só, agora tem uma nação que o reconhece como Deus único e soberano da terra. Olha, é esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus a quem nós adoramos. É esse o Deus que nos diz: não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou o teu Deus. Ele diz para você nessa manhã: não é a primeira vez que eu enfrento os poderosos, e também não será a última. Não temas, eu sou o teu Deus. Não é a primeira vez que eu liberto escravos, e não será a última. E ele diz para você: não temas, eu sou o teu Deus. Não é a primeira vez que eu me manifesto ao mundo, que eu começo de um modo insignificante, e também não será a última. Não temas, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Não temas nada. Enfrente a vida, enfrente as lutas, enfrente os problemas. Você tem um Deus que não te abandona nunca. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Que maneira, hein? De Deus reentrar na história da humanidade. Através de um homem, lá em Ur dos Caldeus, um único homem, também num lugar inóspito da terra. E Deus disse: não, mas é através dele que eu vou entrar de novo na história. Depois Deus disse: não, mas eu quero uma nação agora. Tantas nações havia na terra, nações poderosíssimas. Deus diz: não, eu vou reentrar na história do mundo, e eu vou me exaltar como Deus criador do universo, como Deus único e verdadeiro, através de um povo que é escravo. E Deus pega os escravos, tira da escravidão, e dessa maneira Deus se exalta sobre todas as nações da terra. Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o Deus de toda a terra. Aleluia! Ele é o Deus de toda a terra. Diga: Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Ai, como eu teria tanta coisa ainda para falar. Mas a hora passa tão rápido, né? Com que velocidade o tempo passa. Mas não tem nada. À noite tem mais. À noite você vai ouvir coisas ainda mais profundas desse Deus. Para você saber o Deus que você crê. Para você saber quem é o Deus a quem você serve. Para você saber quem é o Deus em quem você confia. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé agora. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia.